Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo introdutório sobre classificação de software educacional. Esse vídeo faz parte da primeira semana da disciplina Software Educacional e Objetos de Aprendizagem. Eu vou abordar as categorias de software educativo seguindo a classificação sugerida no livro Texto da disciplina, na seção 6.1.12. Em seguida, vou demonstrar alguns softwares e como eles se enquadram nessa classificação. Vamos dar início aqui ao primeiro mapa. Bem, primeiramente, um breve contexto. Um software educativo, ele pode ser um software comum, como, por exemplo, uma planilha eletrônica, um editor de texto, um dicionário, uma rede social. Agora, ele tem uma utilização educacional. Um software educacional pode ser um objeto de aprendizagem. Normalmente, um objeto de aprendizagem é um pequeno módulo que pode ser incorporado numa ação didática maior. Por exemplo, você pode ter um software educativo para trabalhar com a aprendizagem de frações na matemática, mas poderá usar um objeto de aprendizagem para trabalhar especificamente com a adição de frações, com denominadores diferentes, por exemplo. Um objeto de aprendizagem ele tem uma reutilização bastante facilitada e normalmente são armazenados em repositórios. Existe uma quantidade bem grande de repositórios. O software educativo tem duas vertentes principais: a instrucionista, que normalmente são softwares que trabalham com interações pobres, como a simples apresentação de conteúdo ou com questões diretas sobre uma determinada matéria, e a vertente construcionista, que privilegia a construção e a experimentação. Bem, finalmente chegamos nas categorias. Categorizar um software educativo auxilia a sua análise e também a sua avaliação. E isso acaba contribuindo para uma seleção mais adequada dentro daquilo que você pretende e também a aplicação mais apropriada. Então agora vamos entrar aqui nas categorias. Classificação. Os elementos dessa classificação, eles funcionam como se fossem ingredientes para a composição do software educativo. Isso significa que é bem provável que um software educativo seja classificado em mais de um item desses. Bem, vamos ver aqui o primeiro caso, a apresentação. Esse é o ingrediente mais simples. O software educativo apenas apresenta o conteúdo para o aprendiz, como é o caso dos famosos editores de slide, como o PowerPoint. Isto é, quando eles estão sendo utilizados no momento da apresentação. Outra categoria, consulta, permite que o aprendiz consulte informações. Por exemplo, o serviço de busca da internet, uma enciclopédia. Outra categoria, pergunta-resposta. Esse tipo emite perguntas ao usuário e avalia a resposta dada. Por exemplo, os questionários usados aqui nessa disciplina, elaborados lá com o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle. O tutor inteligente. Esses são bem mais raros. Na medida em que o aprendiz vai interagindo, eles conseguem se adaptar e alterar a maneira de interagir para responder de forma mais adequada ao modelo de aprendizagem do aluno. Por exemplo, um software que ensina equações algébricas, ele pode ir dando dicas até escolher mesmo um outro método de ensino de acordo com o tipo de resposta dado pelo aluno. O problema é que o desenvolvimento de um software desse é muito demorado e acaba se tornando muito caro. O outro caso aqui, a construção, permite construir algo. Por exemplo, no uso de um editor de texto, o aprendiz constrói um texto. Outro caso, o editor de slides, que foi dado como exemplo na categoria da apresentação. Só que aqui ele vem para a categoria da construção no momento em que é usado para construir a apresentação. Outro exemplo é o próprio CMap Tools, também no momento em que ele for usado para construir os mapas conceituais dessa apresentação. Outro caso aqui, o jogo. O jogo é um software que possui desafios a serem vencidos.
E normalmente tem aspectos lúdicos que conseguem envolver bastante o aluno. Simulação. Permite ao aluno experimentar situações a partir da variação de determinados valores. Por exemplo, numa situação de aprendizagem química, o aluno poderia realizar mistura de substâncias diversas e estudar o efeito resultante dessa mistura. Vamos ver o caso do micromundo. O micromundo ele tem a capacidade de inserir o aprendiz num pequeno mundo virtual. E ele faz o aluno vivenciar situações como se tivesse inserido lá na realidade. Normalmente são situações com aspectos mais lúdicos e bem atraentes. Programação. Permite uma construção que passa pelo ciclo descrever, executar, refletir, depurar. Ou seja, o aprendiz, primeiramente, descreve o que ele quer, depois o computador executa aquele pedido. Com o resultado em mãos, ele tem a oportunidade de refletir se o que ele obteve foi o que realmente ele planejou de fato. E finalmente o aprendiz trabalha para eliminar os erros, que aliás são sempre fonte de mais aprendizagem. Ainda é interessante observar que esse ciclo, descrever, executar, refletir e depurar, também pode aparecer em ambientes que não têm a presença de computador e software. Por exemplo, na escrita de uma redação, onde o aluno, depois de escrever, entrega ao professor para correção, ele, de posse do feedback do professor, ele vai para o estágio da depuração, onde ele tenta acertar o texto e aprender com os erros que foram indicados pelo professor. Vamos ver a categoria da comunicação. Permite a interação entre pessoas, ou então entre uma pessoa e o computador, através de robôs de interação. Existe atualmente uma grande quantidade de softwares para comunicação. Essa comunicação pode ser síncrona, ao mesmo tempo, tais como chats, videoconferências, ou então pode ser assíncrona, que ocorre em momentos diferentes, tal como fóruns ou blogs. Finalmente, a categoria da cooperação. Ela permite o trabalho de várias pessoas numa mesma tarefa, cooperando entre si. Por exemplo, um texto criado no ambiente do Google Drive aceita que vários usuários colaborem ao mesmo tempo com a sua escrita. Fica fácil entender mais essa classificação com alguns exemplos que nós veremos a partir de agora. E quero enfatizar também que esses itens eles são ingredientes de uma composição de software educativo. Então é bem provável que um software educativo ele possua vários desses itens. Outra coisa muito importante, para complementar os seus estudos, leia o capítulo 6 do nosso livro-texto. O assunto específico desse vídeo é abordado nas seções 6.1 e 6.2. Bem, então agora nós vamos ver alguns exemplos de software educativos e objetos de aprendizagem e vamos tentar enquadrá-los nessa classificação agora vista. Bem, vou falar agora do projeto PhET. Esse projeto ele é mantido pela Universidade do Colorado e contém centenas de simulações em diversas áreas. Nós usaremos uma delas para aprender sobre a relação dos valores de uma equação, dos coeficientes de uma equação de segundo grau com o seu gráfico. Aqui eu posso, por exemplo, colocar aqui um valor para o coeficiente A. Aqui eu já vejo a equação, como que ela fica. Posso colocar também um valor aqui para o coeficiente B e imediatamente já perceber como que o gráfico se comporta, e também aqui para o coeficiente C. Então, aí dessa forma você consegue aí muitas variações, resultados bem interessantes. E a partir dessas experimentações, o aluno, por exemplo, pode descobrir algumas relações. Por exemplo, a relação de que quando o coeficiente B é igual a zero, o gráfico, o que acontece com o gráfico?
olha lá, ele fica simétrico ao eixo y, fica completamente simétrico, ou seja, esse lado esquerdo é igual ao lado direito. Uma outra relação interessante é a concavidade da parábola, se é para baixo ou para cima, depende do valor positivo ou negativo do coeficiente A. Então, se o coeficiente A é negativo, você tem a concavidade voltada para baixo. Se o coeficiente é positivo, a concavidade fica voltada para cima. Uma outra relação, por exemplo, interessante, é que quando o coeficiente C ele é igual a zero, você sempre vai ter uma das raízes, que é o ponto em que a parábola corta o eixo x, sempre uma dessas raízes vai ser igual a zero. Por mais que eu tente aqui alterar, tá vendo? Sempre vou ter ali uma das raízes sendo igual a zero. Bem, nós podemos classificar esse objeto de aprendizagem como uma simulação, porque a variação dos coeficientes da equação de segundo grau faz com que o aluno ele tente estabelecer relações com o seu gráfico. E aí ele vai entendendo que cada pequena variação desse coeficiente vai fazer com que o gráfico ele se comporte de uma maneira diferenciada. Ok. Bem, uma outra simulação desse projeto PhET é essa daqui, para o ensino de física. Então, nós podemos aqui brincar um pouco com essa balança. Vamos colocarmos um peso aqui, olha. Ou então podemos colocar aqui os suportes novamente. Se eu colocar esse peso aqui de 5 kg nessa distância aqui do eixo, da balança, aí eu poderia perguntar, qual é a distância que eu devo colocar aqui o peso de 10 kg para poder ter a compensação? Será que é aqui? Posso até usar a régua para poder facilitar aqui o meu cálculo. Se eu remover os suportes, não era bem ali. Será que então eu poderia colocar aqui no meio? Também não. Um pouco mais para cá? Quase. Aqui em 1 metro. Ah, sim, aí eu tive o equilíbrio da balança. Pois é, mas por que aconteceu isso? Então aí um professor pode levar uma dinâmica de tal maneira que o aluno consiga aí visualizar e ficar um pouco mais motivado para poder aprender sobre essas relações. É importante a gente afirmar que a simulação ela motiva, ela permite o aluno explorar diversas situações com uma certa rapidez, mas é claro que, por exemplo, nesse caso, o aluno deveria justificar, através das equações apropriadas e os cálculos, o porquê desse equilíbrio, por exemplo. E aí dá para fazer uma série de experimentações aqui com essa simulação. Ok. Uma vertente um pouco mais lúdica dessa mesma simulação é optar pelo jogo. Então aqui nesse jogo você precisa de equilibrar a balança. Aqui eu tenho 5 kg, aqui eu tenho 5 kg. Então colocaria na mesma distância. Se eu colocar aqui um pouco mais distante, pedir para conferir as respostas, então ele dá lá um feedback negativo. E aí eu posso tentar novamente, colocando aqui que é o correto, confira suas respostas, e aí ganho lá um ponto. E aí ele vai dificultando, né, cada nova etapa do jogo, e dessa forma o aluno fica um pouco mais motivado para poder pensar com rapidez e aplicar aquilo que ele aprendeu. Ok. Bom, então aqui está o software Cabri Geometry. Ele tem como objetivo principal o auxílio à aprendizagem de geometria na matemática. Por exemplo, uma atividade possível, o professor pede aos alunos para plotarem 3 pontos e desenharem um triângulo. Vamos escolher aqui segmento de reta, esse ponto com esse ponto, e agora finalmente o último segmento. E aí temos então um triângulo. Bom, em seguida o professor poderia
pedir para os alunos tentarem descobrir alguma relação que existe entre a medida dos ângulos internos desse triângulo, a partir de distorções que eles possam fazer, movimentações aqui nos pontos do triângulo. Então, sendo assim, vamos pedir aqui para fazer a medida do ângulo. Esse ponto e esse daqui. Agora vamos pedir para medir esse ângulo aqui de baixo. E finalmente o terceiro e último ângulo interno do triângulo. Pronto. Aí o aluno, ele vindo aqui na seta, ele pode fazer movimentações aqui à vontade do triângulo e observando o que acontece com esses ângulos. Aí ele pode espichar bastante, fazer uma série de movimentações aqui para tentar compreender. Então, com o tempo, o aluno ele pode descobrir que a soma desses três ângulos é igual a 180 graus. E assim perceber pelo teorema de Thales essa relação e através de uma aprendizagem pela descoberta. Esse software a gente pode classificar ele como construção, pelo fato de ele permitir a construção de elementos geométricos. Ele é também uma simulação, porque ele permite variar alguns dados para obter resultados diferentes. Qualquer desenho realizado aqui pode ser distorcido, pode ser movimentado. E também é considerado como micromundo, porque ele insere o aluno no mundo da geometria de uma forma bastante simples e envolvente. Ok, bem, veremos agora a planilha eletrônica. Normalmente, uma planilha eletrônica está associada a aplicações matemáticas ou estatísticas, mas ela é um software com uma incrível capacidade de modelar diversos ambientes. Vamos ver uma situação em português. Nessa atividade, o professor pede aos alunos para construírem uma planilha para conjugar verbos regulares, e assim poderem estudar um pouco sobre as suas propriedades. Vamos construir aqui. Vou colocar aqui conjugação de verbos regulares. Para não ficar muito ampla a atividade, vamos especializar nos terminados em AR e E. Bem, qual é o verbo? Vamos imaginar aqui que a nossa primeira experimentação vai ser com o verbo cantar. Existe uma necessidade aqui de separar o radical do verbo do restante. Então a gente precisa de calcular o tamanho desse verbo. E aí existe uma função aqui na planilha eletrônica chamada número de caracteres, que a gente vai aplicar aqui sobre o verbo cantar, que está na célula B3. Então, tá lá, ele tem 6 letras. Em seguida, vamos calcular aqui o radical através da função esquerda. É uma função que vai ser aplicada aqui no verbo cantar, que está na célula B3. E vai utilizar aqui o tamanho do verbo, só que tirando as duas letras, no caso AR, ou seja, menos 2. Então temos lá cante. E aí em seguida aqui a terminação. Vou aumentar aqui um pouco essa coluna. A terminação ela pode ser calculada através da função direita. Mais uma vez aqui, fazendo referência à célula B3 do verbo cantar. E essa terminação ela tem sempre o tamanho de 2.
caracteres, ou seja, AR. E agora nós vamos conjugar. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Bem, vamos agora então fazer a conjugação relativa à terminação AR ou ER. Então vamos lá. Se essa terminação, ou seja, B6, vamos colocar aqui de forma absoluta, for igual a AR, então o resultado seria o quê? O radical, que está na célula B5, vamos também colocar aqui como absoluto, concatenado, que é o E comercial, com o que eu espero aqui da conjugação para a pessoa eu. Então, eu canto, então terminado em O. E para a situação do ER, se não é AR, então vai ser ER. Então, vamos pegar aqui novamente o radical, fixar ele, e vamos fazer a concatenação com essa partícula, no caso escrevo, terminado por O também. Aí, dessa forma tenho lá, eu canto. Vamos fazer a cópia aqui para as outras pessoas. Claro que por enquanto está errado, eu preciso agora de acertar a terminação de cada um dos tipos de verbos terminados por AR ou ER. Então, como eu falo aqui, tu cantas, tu escreves, ele canta, ele escreve, nós cantamos, nós escrevemos, vós cantais, vós escreveis, eles cantam e eles escrevem. Então tenho lá a conjugação completa do verbo cantar, sendo que agora, se eu trocar aqui para escrever, eu vou ter lá a conjugação correta para o verbo escrever. E aí posso mudar aqui para qualquer verbo regular. Por exemplo, pular, compreender, por exemplo, cantarolar, socorrer. Bem, essa é uma atividade grande, pois o aluno deve ainda construir os outros tempos verbais, e nós podemos classificar como construção e simulação. Apesar de que a etapa bem mais interessante é a etapa da construção, onde o aluno tem que pesquisar e acaba aprendendo sobre conjugação verbal e a sua composição. A simulação acaba acontecendo como uma pequena brincadeira, quando você faz a modificação aqui, colocando outros verbos. Ok, é isso aí. Bem, esse é o software PetSolver. Ele é um resolvedor de equações. Ele faz parte de um projeto da Unicinos de desenvolvimento de software educacional para aprendizagem de matemática. Ele auxilia o aluno a aprender sobre a resolução de equações algébricas a partir de uma equação fornecida. Por exemplo, podemos colocar aqui 2x menos 3 igual a 1. E aí podemos pedir aqui resolver equação. E ele mostra em detalhes cada passo da resolução, até o final, onde a gente tem a solução da equação x igual a 2. O aluno pode comparar com a sua resolução
ou aprender com os passos fornecidos pelo programa. Esse software é um tutorial bastante flexível, porque permite a apresentação da resolução de qualquer equação de primeiro e segundo graus. Na nossa classificação, ele ficaria com os ingredientes da apresentação, por apresentar uma resolução completa, e pergunta-resposta, por aceitar equações diversas para resolução. Ok. Bem, esse é o site Só Português. Ele contém testes de múltipla escolha sobre assuntos da língua portuguesa. Então, por exemplo, aqui, número de questões, 4, vamos escolher aqui o assunto, fonologia, e aí optamos aqui, fazer a prova. E aí ele pede lá para você marcar as alternativas, são questões de múltipla escolha. Então, vamos rapidamente aqui, para não perder tempo, marcar aqui algumas alternativas de forma aleatória. Aí, finalmente, quando você acaba de responder, calcular meu desempenho. E aí ele fala lá, número total de questões 4, questões que você acertou, acertei uma ainda. Porcentagem de acertos, 25%. E aí tem um feedback aqui, as respostas corretas para cada uma das questões. Bem, esse tipicamente é um software do tipo pergunta-resposta. Ok? Bem, aqui nós temos o software FreeMind. Ele é um editor de mapas mentais. Você lembra dos mapas conceituais? Aqueles construídos com o software CMapTools? Pois é, agora o FreeMind permite a construção de mapas mentais. Agora o FreeMind permite a construção de mapas mentais. Os mapas mentais são mais simples do que os conceituais, porque eles só têm a relação de hierarquia entre os conceitos. Como ele não permite estabelecer uma relação qualquer, como no mapa conceitual, a sua construção é mais simples, e também eles têm a tendência de serem mais textuais, para poder explicar melhor os elementos. E normalmente também são menos profundos, por não terem a riqueza das relações dos mapas conceituais. Vamos ver aqui um exemplo. Suponha que nós queiramos construir um mapa mental sobre aquela parte inicial de software educacional. Então, eu venho aqui, peço um novo ramo e coloco aqui, por exemplo, modelo pedagógico. E depois do modelo pedagógico, poderia falar que tem o instrucionismo e também o construcionismo. Sendo que o instrucionismo, aí ele poderia ser explicado, vou pegar aqui um texto já pronto para a gente poder ganhar tempo. Então, o instrucionismo ele seria aí explicado trabalho com interações pobres, como simples apresentações de conteúdo ou questões diretas sobre uma determinada matéria. E a explicação do construcionismo. Então, para trabalhos assim de uma forma um pouco mais textual, o mapa mental ele é interessante. Tá lá, privilegiações como experimentação, construção. A qualquer momento eu posso reduzir essa ramificação. Tá vendo? E por aí vai. Poderia falar aqui agora a respeito das categorias. E a partir de categorias eu poderia colocar lá apresentação, consulta, pergunta-resposta, cada uma daqueles itens de classificação. Bem, ele é um software que se enquadra como software de construção e também de cooperação, porque ele permite que outros usuários trabalhem no mesmo mapa. Ok, bem, esse é o software Minecraft. Ele é um software de construção e nos lembra um pouco o Lego. O usuário pode montar praticamente qualquer coisa, desde pequenos objetos até uma cidade inteira. A ideia principal
é que o usuário colete matéria-prima para depois construir qualquer coisa. Ele tem mais de 40 milhões de usuários no mundo inteiro e está cada vez mais sendo usado na educação. Dependendo da criatividade do professor, pode ser usado para auxiliar a aprendizagem em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, na matemática, o aluno poderia estabelecer relações tais como quanto de matéria-prima será preciso para produzir um tijolo, e depois uma casa, e ainda terá que ter noções de área e volume para dimensionar de forma adequada os cômodos da casa. Na geografia, por exemplo, ele poderia usar formações de relevo, tais como morros, planícies, planaltos, desertos. Na química, por exemplo, ele terá que refletir sobre como fazer vidro a partir de um punhado de areia. Existem casos bem interessantes, como alunos que fizeram um filme com personagens, cenários, diálogos e tudo mais, numa experiência com professor de expressão verbal. Ele pode ser categorizado como jogo, micromundo, simulação, cooperação e comunicação. Ok, bem pessoal, chegamos ao fim dessa exposição. Veja outros 10 softwares com uma descrição de utilização educacional bem detalhada e a sua respectiva classificação na seção 6.2 do livro-texto. Além disso, experimente outros 12 softwares indicados na tarefa dessa primeira semana. Atualmente existe uma quantidade bem grande de softwares educativos ou objetos de aprendizagem disponíveis em vários repositórios. Uma lista de vários desses repositórios pode ser obtida na seção 6.1.11 do livro-texto, e você ainda pode encontrar essa relação ainda mais atualizada aqui na biblioteca virtual da nossa disciplina. Bem, então eu desejo bons estudos e até a próxima.